Antes de nós começarmos a ministração sobre as disciplinas espirituais, eu preciso compartilhar isso com você. A Bíblia diz para dar honra a quem honra merece. Mais de 70% do que eu tenho falado em toda essa série de mensagens sobre disciplina, eu aprendi nesse material do Donald Winter, que é disciplinas espirituais. Então você que está gostando dessa série, e você quer se aprofundar nesses assuntos, eu não poderia dizer isso para vocês. Eu tenho sido abençoado há muito tempo por essa leitura, eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida também. Nós temos ministrado toda essa série sobre disciplinas espirituais, com o principal propósito de te dar um caminho sólido para se transformar à imagem de Jesus. Romanos 8:29 diz que aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho Jesus, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. O propósito da fé cristã é te tornar parecido com Jesus. Pega a mão da pessoa que está do teu lado aí, para nós aquecermos, e fala assim para ela: você é igualzinho seu irmão mais velho. Agora, seu irmão mais velho não é o seu irmão, filho do seu pai e de sua mãe, é Jesus, ele é o primeiro de muitos irmãos. Se essa palavra soou estranho para você, poxa, eu não sou parecido com Jesus, fique tranquilo, aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completá-la, amém? Você vai cada dia se tornar mais parecido com Jesus. E nós falamos que Deus usará pelo menos 3 elementos para te tornar parecido com Jesus. O primeiro elemento são as relações. Provérbios 27:17 diz que assim como o ferro afia o ferro, assim o seu irmão afia o seu companheiro. Ou seja, as relações têm o propósito de nos forjar. Pessoas difíceis têm o propósito de nos fazer mais pacientes. Não, é fácil amar gente boazinha. É fácil amar pessoas que estão ao nosso lado sempre nos apoiando, mas nós aprendemos a amar como Jesus amou, quando nós nos dispomos às relações complicadas, e a vida está cheia de relação complicada. Se você tentar se isolar para não tê-las, você estará se insurgindo contra a sabedoria. É isso que Salomão fala, que aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então as relações têm um propósito de forjar o nosso caráter. Mas nós aprendemos que não são só as relações que vão servir para o propósito de nos transformar. Romanos 8:28 diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo ou de acordo com o seu propósito. Que propósito é esse? O 29 diz: nos tornarmos como Jesus. Mas tanto a circunstância quanto as pessoas nos provocam de fora para dentro. As circunstâncias acontecem e nós somos provocados a responder isso de maneira positiva. As pessoas nos provocam e nós somos convidados a reagir de maneira positiva, e então o Senhor irá nos transformar. Mas as disciplinas espirituais não nos permitem ficar passivos diante disso. As disciplinas espirituais, quando nós observamos e somos disciplinados em viver nelas, nós vamos construindo uma vida para se tornar semelhante a Jesus. Nós falamos de várias disciplinas aqui até agora. Todas elas nós explicamos como aquela disciplina coopera para você se tornar como Jesus. E hoje a disciplina que vamos falar é a disciplina de serviço. E a primeira coisa que você tem que entender é que Deus espera que todos nós possamos servir. Olha o que está escrito em Salmo 100, verso 2, Salmo 100, 2, se você está com a tua Bíblia aí, acompanha comigo, você pode acompanhar pelo telão também. Prestem culto ao Senhor com alegria, e entrem na sua presença com cânticos alegres. A palavra prestem culto, a palavra culto é a palavra serviço, é a mesma palavra. Em português nós não temos muito essa conotação, porque o culto traz uma ideia de algo sacro. Mas se você for nos Estados Unidos, por exemplo, e você for no culto da manhã, você provavelmente ouvirá que você irá no primeiro serviço. Se você for no último culto, você irá no último serviço. Porque serviço e culto são a mesma coisa. Então, quando o salmista diz que nós devemos prestar culto ao Senhor com alegria, o que também ele está dizendo é que devemos prestar serviço ao Senhor com alegria. Quando nós olhamos para isso e consideramos isso uma disciplina espiritual, nós temos que entender que o Senhor, nessa disciplina, Ele não espera que servamos somente na comunidade da fé. É verdade que também inclui os serviços que oferecemos aqui na comunidade da fé. Mas,
Essa disciplina envolve o que fazemos na sociedade de um modo geral, porque o propósito é se tornar como Jesus. Então quando você, hoje em dia quase isso não acontece mais, né? Antigamente nós aprendíamos assim, se você ver uma senhorinha, um senhorzinho atravessando uma rua, você para, o carro vai lá e ajuda ele a atravessar, né? Aí hoje em dia a gente não ajuda o senhorzinho atropelado, a gente desce e faz uma selfie. É a cara da nossa sociedade moderna, porque nós não temos aprendido esses valores que faziam com que nós olhássemos e pudéssemos entender a nossa volta, pensando como que a gente pode servir. Antigamente a gente via um carro parado, e a pessoa ali, você percebia que a pessoa estava sem bateria, todo mundo parava o carro, ia lá, entra aí, deixa eu empurrar o carro para você. Queria que o carro da pessoa funcionasse se tivesse acabado a bateria. Nós estamos cada dia entrando mais num ambiente de egoísmo, que cada um está preocupado só consigo mesmo, e pouco importa o que está acontecendo à sua volta. E essa disciplina espiritual é espiritual, mesmo nós estando envolvido com isso num mundo secular, no mundo trivial. As outras disciplinas nos parecem muito espirituais, mas a disciplina do serviço nos empurra para o trivial, nos empurra para a sociedade, ao ponto de entendermos que estamos parecendo com Jesus à medida que nós nos disponibilizamos a servir as pessoas que estão à nossa volta. A disciplina espiritual de servir pode ser tão público quanto o que eu estou fazendo aqui agora, quanto o que os irmãos fizeram ao cantar, mas ele pode ser tão oculto como os irmãos que estão lá na mídia, por exemplo. Eu queria que você fizesse esse exercício, dá uma olhadinha para trás, aquele vidro lá. Você consegue ver alguém lá? Mas aqueles irmãos, se eles não estiverem lá, você não está lendo o texto aqui. Temos muitas pessoas assistindo online, você não está vendo ninguém que está por detrás do computador, você está me vendo. Mas se não fosse eles, vocês não estariam me vendo. Ele pode ser tão oculto como estar aqui, mas pode ser tão exposto como estar aqui, oculto como estar lá. Ou seja, o serviço para o Senhor, ele abrange todas as áreas, inclusive as áreas mais glamurosas do servir, só aparecem, o que você vê das áreas mais glamurosas é como um iceberg, você só vê a ponta, você não vê todo o outro serviço que está por detrás, por mais bonito que seja o serviço que estejamos oferecendo. Essa disciplina de servir, ela mata a nossa carne, porque quando nós vamos servir, a nossa carne clama por notoriedade, a carne gosta de aparecer, a carne gosta de ser lembrada, de ser aplaudida. É só você perceber a reação na carne das pessoas, quando tem um evento, muitas pessoas trabalharam, e a pessoa fala assim, eu gostaria de agradecer algumas pessoas aqui que foram importantes para esse evento, o coração começa, e a pessoa com medo de esquecer o nome, porque se esquece o nome, alguém pode ficar muito chateado, porque não foi dito o nome dela, ela foi importante para que aquilo acontecesse, porque a nossa carne clama, por aparecer, por ser reconhecida, por ser aplaudida, e quando nós decidimos servir em todas as áreas, a maioria dos trabalhos que oferecemos, não receberá reconhecimento algum, e então essa disciplina atacará dois dos nossos maiores pecados, o orgulho e a preguiça. O orgulho de querer ser reconhecido, e a maioria das vezes não somos, e a preguiça de querer ser servido e não servir. No culto da manhã, o culto aqui começa às 9 horas da manhã. Não sei a hora que você que vem no culto da manhã, de vez em quando, a hora que você acorda para se aprontar. Lá em casa nós temos 3 crianças, a gente acorda bem cedo. E às vezes você acorda ali, sei lá, 7h30, e você tem aquela sensação assim, eu queria dormir pelo menos uns 30 minutos a mais. Estou tão cansado, domingo. E aí você lembra que já 1 hora antes de você ter pensado isso, já tem gente aqui, vendo se tem papel higiênico no banheiro, vendo se está tudo certo, se está limpinho, para que você chegue, pessoas servindo, voluntários servindo. Ou seja, para servirmos, nós temos que vencer o orgulho e a preguiça. Mas eu quero te apresentar, pelo menos 6 motivos que a Bíblia apresenta, 6 razões, que devem servir de motivação, para que possamos nos envolver nessa disciplina de servir. A primeira motivação é a obediência. Deuteronômio capítulo 13, verso 4 diz, sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam somente a Ele, cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe, e sirva-lhe e apeguem-se a Ele. Eu gosto muito de uma frase de John Newton. John Newton foi um ex-mercador de escravo, que se tornou pastor,
se tornou compositor de várias canções, e uma de suas canções mais famosas são Amazing Grace. Esse homem, tendo sido um mercador de escravos, tendo se convertido ao Senhor Jesus, ele experimentou as visões mais perturbadoras da humanidade, pessoas sendo tiradas de seu povo e sendo levados para outro continente para serem escravos. E ele deixou um texto, que para mim é magnífico, uma reflexão. Ele diz assim: se 2 anjos fossem receber ao mesmo tempo uma comissão de Deus, um para descer e governar sobre o maior império da terra, o outro para ir varrer as ruas de seu mais insignificante vilarejo, seria uma questão de indiferença total para eles qual serviço lhe fosse atribuído, o cargo de governante ou o cargo de gari, porque a alegria dos anjos está somente na obediência à vontade de Deus. Lembre-se que a indisposição de servir foi o que transformou anjos em demônios. Quando nós estamos nos envolvendo no serviço, o nosso coração tem que ser como o dos anjos. A minha alegria não está em qual serviço eu vou desempenhar. A alegria está em saber que eu posso obedecer ao Senhor. Está claro isso para você? A segunda motivação que deve te motivar é a gratidão. Olha o que diz Samuel, no livro que leva o seu nome, primeiro livro de Samuel, capítulo 12, verso 24. Somente temam ao Senhor e sirvam a Ele fielmente de todo o coração. Considere as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. Samuel está encorajando a nação de Israel a servir ao Senhor. Ele diz: sirvam reconhecendo tudo o que Ele tem feito por vocês. Nós precisamos nutrir um coração grato ao Senhor. E como nós conseguimos encontrar motivos de gratidão para estarmos sempre alegres e sempre com o coração cheio de gratidão? Você deveria considerar a salvação como o maior presente que você poderia receber. Vem aqui, Léo, por favor. Hoje é o Léo que está aqui na frente, aqui. Hoje de manhã era o Caio. Caio, você tinha que ter sentado aqui, para repetir. Eu quero fazer só uma reflexão com você, usando o Léo, para você entender como nós não pensamos nisso. O Léo vai representar todos vocês aqui, amém, amados? Vocês não elegeram ele, mas fazer o quê, né? Léo, ter 10 milhões na sua conta agora, disponível, ou perder sua salvação? Perder minha salvação. Você prefere perder sua salvação? Prefere perder sua salvação? Foi a primeira pessoa que falou que prefere perder a salvação por 10 milhões. Ele condenou todos vocês de uma vez só. Estou brincando, eu sei que você não entendeu a pergunta. Você trocaria sua salvação por 10 milhões? Por isso temos que melhorar a pergunta. Te dou todos os boletos pagos, carro à vontade na sua garagem, um jatinho para te levar por todos os lugares do país, só que você perde sua salvação. Você prefere perder sua salvação ou ter tudo isso pago? Gente, eu escolhi... Você trocaria a sua salvação por ter todos os seus boletos pagos? Eu preciso mudar minha pergunta com o Léo. Você trocaria ter todas as casas em todos os lugares do mundo, ter casas em todos os países, em troca de perder sua salvação? Você é salvo? Levante a mão aqui quem sabe que é salvo. Se ser salvo é mais importante do que ter todas essas coisas, por que você está triste por não ter todas essas coisas e não está feliz por ter a sua salvação? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Obrigado, Léo. Nós somos ingratos quando não reconhecemos que temos a única coisa que nós não queremos perder. Ninguém trocaria, dizer assim: não, eu quero passar minha vida no inferno, mas me dá dinheiro. E aí a gente reclama porque a gente não tem dinheiro suficiente. Vive uma vida de ingratidão porque não temos condições suficiente. Mas temos aquilo que nós não trocaríamos por nada. Ou seja, nós não temos colocado os nossos olhos no lugar certo. Nós devemos servir por gratidão. Terceiro motivo que você deve servir é por alegria. Olha o que está escrito no Salmo 100, verso 2.
Prestem culto ou serviço, nós já explicamos, ao Senhor com alegria, e entrem na sua presença com cânticos alegres. Servir ao Senhor é um privilégio. Vamos fazer a mesma reflexão que eu fiz com o Léo agora. Imagina eu dizendo para você assim: você pode servir em qualquer área, mas você está proibido de servir no reino de Deus. Pode trabalhar, mas está proibido de fazer qualquer coisa aqui. Imagina que sensação ruim. Ô pastor, eu quero servir, eu quero fazer alguma coisa na igreja. Não, você está proibido. Você pode fazer coisa onde você quiser, aqui você não pode fazer nada, está proibido. Você fala, meu Deus do céu, eu quero servir. Aí você vê as pessoas servindo, você fala, ai, que privilégio, elas podem servir, eu não, fui proibido. Mas deixa eu dizer, você não foi proibido. Então esse privilégio também é para você. Eu entendo pessoas que servem por obrigação não servirem feliz. Eu entendo pessoas que estão servindo para comprar sua salvação não servirem feliz. Mas o que é impossível é um grato servir infeliz. Todo grato serve feliz, porque ele é grato pelo que Deus fez por ele. Deixa eu dizer, você não precisa servir para comprar a sua salvação. A sua salvação já foi dada de graça para você. Jesus te salvou. Jesus pagou todo o preço. Você não tem que pagar preço nenhum. Jesus pagou o preço suficiente. O sangue dele é suficiente para te purificar, para pagar todas as coisas. Quando você vem servir, não é para comprar nada, não é para conquistar nada. Você serve porque você está feliz pelo que o Senhor fez por você. Olha o que diz o salmista no Salmo 84:10. Melhor é um dia nos teus átrios do que mil em outros lugares. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Outro motivo pelo qual devemos servir é motivados pelo perdão e não pela culpa. Olha o que está escrito em Isaías 6, verso 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: aqui estou, envia-me. Deixa eu te explicar o contexto. Isaías passa 6 capítulos confrontando a nação para eles abandonarem o pecado. No capítulo 6, Isaías tem uma experiência gloriosa. Ele vê a glória do Senhor encher todo o templo, ele vê anjos, quando diante daquela circunstância gloriosa, ele fala: ai de mim, porque sou um homem pecador, um homem de lábios impuros, e habito no meio de homens de impuros lábios. A Bíblia diz que um anjo carregando uma tenaz, ou seja, uma brasa viva tirada do altar de Deus, vem, toca nos lábios de Isaías e diz: o seu pecado foi tirado, a sua iniquidade foi retirada. Logo depois de ter tido a experiência de ter sido purificado e perdoado, ele ouve uma voz do céu que diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Com o coração de quem foi perdoado, ele diz: eis-me aqui, envia-me. Nós devemos servir ao Senhor, não como quem está tentando cumprir uma penitência, por conta de tantos pecados cometidos. Deixa eu dizer, a salvação é pela graça, não é por obras, para que ninguém se glorie. Paulo diz isso aos Efésios, capítulo 2, verso 8, você não pode pagar, você precisa ser, é um ultraje para o Evangelho, quando você diz que você precisa fazer alguma coisa, para merecer a sua salvação. Nós como cristãos, temos que ter na ponta da língua, e na margem do coração, de que nós somos salvos e somos amados pelo Senhor, e não há nada que podemos fazer para sermos amados mais, e nem nada que podemos fazer para ser amados menos. Você não foi amado agora, você foi amado quando você estava perdidos em seus delitos e pecados. É por isso que o amor de Cristo nos constrange. Com essa consciência de perdão, você fala: eu tenho que servir. Eu fui perdoado dos meus pecados. Outro motivo, que deve ser o seu motivo, é o motivo da humildade. João 13, verso 12 diz assim: quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus vestiu a capa e voltou ao seu lugar. Então perguntou: entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu deixei o exemplo, para que, como eu fiz, também o façam. Jesus foi ao limite mais baixo da humildade para lavar os pés dos seus 12 amigos. E ele vai dizer que esse é o exemplo que ele nos deixa. As pessoas
criaram uma ideia que elas leram lá na traseira do caminhão, né? Que os humilhados serão exaltados. Eles vivem por essa verdade, mas não é bíblica. A Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados. A Bíblia diz que aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Quando nós nos servimos por humildade, nós consideramos o outro. Paulo vai dizer isso aqui, ó, em Filipenses capítulo 2, verso 13. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Quando nós decidimos servir por humildade, não importa o quão bom estamos servindo, o mundo em troca de lucro também serve bem. Também serve bem. Nós servimos com humildade, pois sabemos que servir humildemente nos torna mais semelhantes a Jesus Cristo. Quando nós olhamos para o nosso irmão e temos desejo de servi-lo, de tratá-lo como alguém que está numa posição superior a nós, o apóstolo Paulo fala, cada um superior ao outro, não está dizendo que nós temos que olhar para os outros e acharmos que as pessoas são melhores que nós somos um fracasso, não é isso que ele está dizendo, ele está falando de posição superior. Eu tenho que tratar cada um de vocês como se vocês estivessem em uma posição superior à minha. Seja o pastor, seja o músico, seja quem for, quando eu lido com você, eu trato você como estando numa posição superior à minha. É o que Jesus fez. Jesus ajoelhou como escravo, sendo ele Deus, para lavar os pés dos seus discípulos. Imagine uma comunidade que ninguém quer ser tratado com honra, mas está desejoso de honrar. Não haverá espaço para vaidade e orgulho, porque todos desejarão profundamente a oportunidade de servir. Devemos servir pelo amor. Olha o que diz Gálatas, capítulo 5, verso 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Contudo, não usem a liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros por meio do amor. Todos nós temos que ir. É o amor que nos impulsiona a ir. Quando Jesus se encontra com Pedro, depois de Pedro ter negado Jesus por 3 vezes, Jesus vem e diz a Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, sim Senhor, eu te amo. Então Jesus diz a Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Depois Jesus pergunta pela 2ª vez, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, Senhor, eu te amo. E ele diz, apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E ele diz, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus está ensinando? Que a motivação para servi-lo precisa ser o amor a Ele. O que muda nisso? Quando nós servimos por amor às pessoas, e quem está falando aqui é alguém que ama demais as pessoas, mas servir por amor às pessoas, a sua motivação vai variar, porque as pessoas, às vezes elas dificultam a nossa tarefa de amar. Não é verdade? Tem gente que é fácil amar, gente, facilita as coisas, mas tem gente que testa a nossa, no limite. Como eu disse, né, as relações nos fazem aprender a amar. Então se você quer servir a Deus por amor às pessoas, vai ter dia que você fala, hoje eu vou servir aquele povo maravilhoso. Aí vem aqui, irmãos, nós temos tantas pessoas que servem com tanto carinho. Tem pessoas que em seus trabalhos ocupam posições tão elevadas, e aí no domingo eles vêm aqui no estacionamento te ajudar a estacionar o carro. Aí às vezes eu fico sabendo de alguém que tratou mal, alguém que está ali ajudando a estacionar o carro. Ou às vezes uma visita, ou às vezes um próprio irmão da igreja, que num dia mal assim, tratou mal o irmão que estava ali ajudando a estacionar o carro. Aí imagina esse irmão, rapaz, quer saber, estou fazendo de graça, ficar aguentando essas pessoas tratando a gente mal, Deus me livre disso. Se nós fazemos pelas pessoas, por mais nobre que seja fazer por elas, às vezes vai variar nossa motivação, mas quando a gente faz por amor a Jesus, nem que nos matem, nós não paramos de servir. Porque nosso amor é por Ele, é por amor a Ele, é para glorificar o nome dEle, é por gratidão a Ele. Então o amor é uma motivação, a mais sublime de todas as motivações. Agora, quando nós estamos servindo, nós temos que entender que todos nós temos um dom específico para servir. Deus nos deu dons para servir. E eu não estou nem falando só de dons naturais, aqueles que temos quando nascemos e vamos desenvolvendo ao longo da vida. Eu estou falando de dons espirituais, presentes dados por Deus, para que possamos servir de forma excelente. Vamos ler alguns textos para você entender isso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 4, o texto diz assim:
Há diferentes tipos de dons, mas um mesmo Espírito. Há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Verso 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo Espírito, e Ele as distribui a cada um como quer. Para um pouquinho aí, pode deixar o texto aberto. Ele está dizendo que vai ter uma lista de dons aqui que eu pulei, porque meu foco hoje não é falar dos dons especificamente, mas é falar que Ele nos dá dons diferentes, conforme Ele quer, e os dons que Ele está dizendo aqui são os dons do Espírito. Depois você pode ler a lista dos dons, mas eu quero te chamar a atenção, porque se nós parássemos aí, você poderia dizer assim: será que o texto está dizendo que todo mundo tem dom? O texto está dizendo que os dons são diferentes, e que Ele dá a quem Ele quer. Pode ser que Ele não quis me dar nada. Vamos partir para o verso 31 de 1 Coríntios 12, ele diz: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Aí ele vai dizer: passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Aí ele vai falar sobre o amor no capítulo 13. Agora vamos comigo para 1 de Pedro, você vai ver que os assuntos vão se completando. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 10. O texto diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Aí você poderia dizer: pastor, ainda não disse que todo mundo tem dom. O texto só está dizendo que os dons são diferentes, e ao receber os dons, nós temos que servir com diligência. Beleza, então vamos entender que os dons são múltiplos, mas agora vamos para Romanos, capítulo 12, a partir do verso 4, e vamos entender que todos nós temos um dom. Como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não têm todos a mesma função. Então até aqui está só reforçando o que a gente aprendeu até agora, que os dons são múltiplos, todos nós somos diferentes, cada um temos um dom diferente. Mas ele continua: assim em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Então para aí, agora começamos a construir isso. Paulo está usando a analogia do corpo, dizendo que a igreja do Senhor é um corpo. E assim como um corpo, os membros têm funções diferentes, mas todos formam um todo. E deixa eu te dar uma notícia: não tem apêndice no corpo de Cristo. Não tem ninguém que, se tirar, continua tudo normal. Todos nós temos um papel importantíssimo, mas nem todos os membros, como diz o mesmo apóstolo Paulo, são tão decorosos como os outros. Tem membros que a gente esconde, tem membros que a gente expõe. O nosso corpo é formado de múltiplas partes que estão trabalhando por um todo, e que se uma é afetada, todas são afetadas. Então, se nós somos um corpo, todos nós temos uma função, e as funções são diferentes. Está claro isso para você? E ele vai dizer, ele continua dizendo: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem dom de profetizar, use-o de acordo com a sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Todos nós temos um dom para servir. Eu quero ler para você uma história. Ela foi escrita por Ed Yogan. Essa mulher foi uma mulher incrível. Depois você pode ler sobre a história dela. Ela impactou toda a geração dela. Uma mulher que se tornou muito próspera. E em suas memórias ela escreve uma carta. Eu vi essa carta na nossa conferência. Eu decidi ler essa carta para você. Acompanhe comigo, ou escute. Eu nunca vou esquecer a Páscoa de 1946. Eu tinha 14 anos. Minha irmãzinha Olga tinha 12. E minha irmã mais velha, Darlene, tinha 16. Nós morávamos numa casa de periferia com nossa mãe. E todas sabíamos o que era ficar sem muitas coisas. Meu pai havia morrido 5 anos antes, deixando mamãe para cuidar de 7 filhos em idade escolar e sem dinheiro. Até 1946, minhas irmãs mais velhas já haviam casado e meus irmãos já haviam deixado o lar. Ficamos somente eu, Darlene, Olga com a mamãe. Um mês antes da Páscoa, o pregador da igreja anunciou que uma oferta especial seria feita na Páscoa para ajudar uma família pobre. Ele pediu publicamente a todo mundo para poupar e dar de forma sacrificial. Quando chegamos em casa,
nós falamos sobre o que poderíamos dar. Decidimos comprar 20 quilos de batata e nos alimentarmos só delas durante aquele mês. Assim, poderíamos poupar $20 para a oferta. Então decidimos que não utilizando mais luz, nem escutando rádio à noite, poderíamos economizar na conta de energia. Darlene decidiu trabalhar fazendo faxina. Olga e eu resolvemos trabalhar de babá para arrecadar mais para a oferta. Por 30 centavos, conseguimos comprar material para costurar panos de cozinha e depois os vendemos por $2. Conseguimos arrecadar $40 com aqueles panos. Aquele mês foi um dos melhores de nossas vidas. Todo dia contávamos o dinheiro poupado durante a noite. Em meio à escuridão de nossa casa, falávamos sobre aquela família pobre e como iríamos gostar de ter, e como eles iriam gostar de ter dinheiro que a igreja se propusera a dar. Havia 80 membros naquela igreja. Então calculamos que a oferta deveria ser umas 20 vezes maior do que o valor que nós teríamos para dar, pois a cada domingo o pregador lembrava a congregação sobre a oferta sacrificial. Um dia antes da coleta especial da Páscoa, Olga e eu andamos até um mercadinho e lá trocamos o dinheiro velho por notas novas. O gerente nos deu 3 notas de 20 e uma nota de 10 por todo o trocado que a gente tinha. Nós corremos satisfeitos para a nossa casa, a fim de mostrarmos aquelas cédulas novinhas à mamãe e Darlene. Nós nunca tínhamos visto tanto dinheiro em nossas vidas. Naquela noite, estávamos tão animadas que mal conseguimos dormir. Queríamos que amanhecesse logo para irmos à igreja e entregar nossa oferta. Nós nem nos importávamos com o fato de não termos vestidos novos para a Páscoa, porque já tínhamos os $70 para ofertar àquela família pobre. Quase não conseguimos chegar à reunião da igreja a tempo. Amanheceu chovendo, nós não tínhamos um guarda-chuva e o prédio da igreja ficava a mais de 1 quilômetro de nossa casa. Darlene tinha buracos no sapato, tão gastos que estavam, pois ela também os usava para ir todo dia à escola. Por isso, ela colocou um papelão dentro. Mesmo assim, ficou com os pés molhados. Nós tomamos nosso lugar no salão, que havia sido construído em madeira há uns 25 anos antes. Estávamos meio molhadas, mas estávamos todos animados. Eu ouvi um jovem comentar sobre os nossos vestidos velhos. Eu olhei para as moças e as senhoras da igreja nos seus vestidos novos, mas eu me sentia rica. Quando a oferta foi feita, estávamos na segunda fileira da frente. Mamãe colocou a nota de 10 e cada uma de nós 3 colocamos uma nota de 20. Ao voltarmos para casa depois do culto, nós cantávamos durante o caminho todo. Para o almoço, mamãe preparou uma surpresa. Ela tinha comprado 12 ovos de Páscoa. Nós comemos ovos cozidos com batatas fritas. Era tarde naquele dia quando de repente alguém bateu à nossa porta. Era o pregador. Mamãe imediatamente abriu o ferrolho e recebeu em nosso pequeno terraço. Ninguém sabia do que se tratava. Quando ela se despediu dele e voltou para a sala, estava segurando um envelope. Nós perguntamos o que era, mas ela não disse uma palavra sequer. Ela abriu o envelope e caiu o dinheiro. Lá estavam 3 notas novas de 20, uma nota de 10 e 7 notas de $1. Mamãe colocou o dinheiro no envelope e nós permanecemos em silêncio. Nós ficamos lá, imóveis, olhando para o chão, umas para as outras. Os sentimentos mudaram. Pela manhã, naquele dia, nós nos sentimos como milionárias. Agora à noite soubemos que éramos as pessoas mais pobres da igreja. Durante nossa infância, tivemos uma vida tão feliz, que sempre sentíamos pena daqueles que não tinham pais como os nossos, em uma casa cheia de irmãos e irmãs. Nós achávamos divertido compartilhar talheres e ver quem iria comer com garfo, quem iria comer com a colher, durante aquelas refeições tão simples. Só tínhamos 2 facas e sempre era preciso usá-las rapidamente, passando-as depois para quem ainda não havia jantado. Eu sabia que outras pessoas tinham mais do que a gente, mas nós nunca nos achamos pobres. Naquela Páscoa, porém, eu fiquei sabendo que éramos.
Se o pregador trouxe o dinheiro para uma família pobre, então realmente deveríamos ser pobres. E eu não gostei da ideia de ser pobre. Eu olhei para o meu vestido desbotado e sapatos desgastados e tive vergonha de mim. Eu não queria mais voltar àquela igreja. Todo mundo lá, a esta altura, já devia saber que éramos pobres. Eu pensei sobre a escola. Eu estava no primeiro ano do colegial e no topo da minha turma de mais de 100 alunos. A lei só exigia estudo até a 8ª série. Eu resolvi que não iria mais voltar para a escola. Ficamos sentadas sem trocar uma palavra sequer, durante um bom tempo. Ao cair da noite, fomos dormir. Durante toda aquela semana, nós fomos e voltamos para a escola sem aquelas alegres conversas que tínhamos até então. Finalmente, no sábado, mamãe perguntou o que iríamos fazer com o dinheiro. O que pessoas pobres fazem com o dinheiro? Nós não tínhamos a menor ideia, porque nós não sabíamos que éramos pobres. Naquele domingo, nós não queríamos ir ao culto. Estávamos com tanta vergonha, mas mamãe gentilmente nos fez ir. Embora fosse um dia lindo, nós não conversamos no caminho até a igreja. Mamãe começou a cantar, mas ninguém acompanhou e ela só cantou uma estrofe. No culto, o missionário estava nos visitando. Ele pregou sobre as igrejas da África. Ele disse que lá os irmãos faziam manualmente seus próprios tijolos para a construção de seus prédios. Ele contou também que apesar de todo esforço, ainda lhes faltava dinheiro para colocar um telhado nos prédios. E disse que com $100 daria para comprar o material necessário para cobrir o prédio de uma igreja. O pregador perguntou: será que nós podemos ajudar este povo pobre? Nós nos olhamos entre nós e sorrimos pela primeira vez naquela semana. Mamãe pegou o envelope, deu a Darlene, Darlene me deu, e eu passei para a Olga, e Olga, sorridente, o colocou na sacola de coleta. Quando a oferta foi contada, o pregador anunciou que fora arrecadado um pouco mais de $100. O missionário ficou tão animado, ele não podia imaginar uma oferta de uma congregação tão pequena, e ele disse: vocês devem ter algumas pessoas realmente ricas nessa igreja. De repente nos ocorreu que nós demos 87 daquele pouco mais de 100, agora nós éramos a família mais rica da igreja. Daquele dia em diante eu nunca mais me senti pobre, e sempre tenho me lembrado que sou rica porque eu tenho Jesus. Vamos dar uma salva de palmas a essa história? Essa história é para nós nos lembrarmos que todos nós podemos servir. Não tem ninguém que não tenha o suficiente para servir. Não tem ninguém que não tenha um talento ou um dom que você possa pôr à disposição de Deus para honrá-lo. E aí você poderia me perguntar assim: mas como que eu faço para saber meu dom? Como que eu faço para saber qual dom eu ofereço? Deixa eu dizer, a melhor maneira de descobrir o seu dom é se expor. Olha o que está escrito em Salmo 92, verso 12 e 13. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Deixa eu dizer algo para você: a igreja, a comunidade, não esse lugar físico, mas a comunidade é a igreja do Senhor. E o salmista diz que aqueles que forem plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios. Você quer saber do que é uma semente? Você ganhou uma semente, você não sabe do que é, que planta é. Quando você planta essa semente, com o tempo aparecem as folhas, as flores, e você começa a saber do que se trata, quais são as características dessa planta. Depois vem o fruto, e você começa a ter certeza do que se trata. Você quer saber o dom que você tem? Esteja plantado na casa do Senhor. Logo os dons começam a aparecer, os frutos começam a aparecer, e você sabe qual é o seu chamado. Agora, deixa eu terminar com essa verdade. O trabalho para o Senhor, ou o trabalho em qualquer lugar, sempre será um trabalho árduo. Olha o que diz o apóstolo Paulo em Colossenses 1:29. Para isso eu me esforço lutando conforme a força dele que atua poderosamente em mim. Paulo reconhece que precisa se esforçar para servir. Não existe trabalho fácil. Os apóstolos morreram servindo. Jesus servia tanto que no meio de uma tempestade ele conseguiu dormir. A gente espiritualiza muito. Jesus era tão tranquilo que Jesus estava cansado, tão cansado, que ele não viu a tempestade, ele apagou. Quem é que já ficou tão cansado ao ponto de não perceber uma coisa terrível que aconteceu à noite?
Irmãos, quando eu tinha, só para descontrair, quando eu tinha uns 12, 13 anos, acho que isso, aconteceu um tiroteio na vila onde eu morava. Os policiais foram atender uma ocorrência de um baile à noite, e um bêbado, o bandido estava bêbado, deu um tiro na cabeça de um policial. A polícia invadiu a comunidade e mataram mais do que 5 bandidos. Na rua de casa tinha viaturas dos 2 lados da rua, umas 20 viaturas de cada lado, tinha o helicóptero da polícia e o helicóptero do Cidade Alerta. Filmou a janela da minha casa. Sabe como que eu sei disso? No outro dia assistindo Cidade Alerta, porque eu não acordei. A luz passava na janela do meu quarto assim, e eu estava cansado. Jesus estava tão cansado que ele não acordou. Eu estou igual a Jesus nessa situação, era tempestade, eu estava dormindo. Não existe trabalho fácil. Nós vamos nos cansar, vai ser árduo, mas nós temos que ter esses textos aqui como motivação. Eu termino aqui nesses 2 textos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Hebreus capítulo 6, verso 10. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstram pelo nome dEle, pois serviram aos santos e continuam a ajudá-los. Deixa eu dizer, quando você estiver cansado, lembre-se que Deus está vendo. Pessoas podem não reconhecer, pessoas podem não dar a você a resposta necessária, podem não honrar o que você está fazendo, mas Deus está sempre vendo, e Ele não se esquecerá do trabalho de vocês. Amém? Eu quero convidar você a ficar em pé nessa noite. E eu queria muito te encorajar a falar com o Senhor. Talvez você tenha passado por problemas na vida, ou se considere inútil. Você fala, eu não tenho muitas coisas para oferecer. Ou talvez as pessoas... Você já sofreu tanto tentando ajudar, que você decidiu não fazer mais nada. Eu quero que você curva a sua cabeça e fale com Deus. Porque Ele te deu dons, Ele quer ver você usando esses dons para a honra e para a glória dEle. Fale com o Senhor. Talvez você precise se arrepender nessa noite, porque você se contentou em só ser servido. E você se enxerga como centro das atenções. Inclusive você fica triste quando você não é servido como você queria ser. Esse tipo de sentimento nos leva a nos tornarmos críticos, porque olhamos para o lado e às vezes não gostamos do que estamos vendo. Mas hoje o Senhor te manda sair da cadeira da plateia e dizer assim, eis-me aqui, Senhor, envia-me. Nós um dia vamos ganhar essa cidade para o Senhor Jesus. E nós não faremos isso sozinhos, faremos com um exército de pessoas que estão dizendo, eis-nos aqui, Senhor. Usa a nossa vida para isso. Enquanto os irmãos cantam, eu quero te encorajar a fazer a sua oração, declarando ao Senhor, Senhor, pode usar a minha vida. Nós estamos aqui como comunidade, dando a você espaço para que você possa exercer os seus dons. Mas você precisa deixar o Senhor colocar no teu coração essas verdades, para que nunca mais você se contente em não fazer nada. Nós aprendemos hoje que não há uma família pobre que não possa servir de maneira generosa. Todos nós temos algo para dar. E o Senhor está olhando. Faça a sua oração. E tudo é pra tua glória. E tudo é pra o teu nome. E tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Usa-me em qualquer lugar. Derrama a tua glória em mim. Te servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar. Derrama a tua glória em mim. Te servirei em qualquer lugar. Oh, quero